E aí galerinha, tudo bem com vocês? Dando continuidade à semana passada, a gente estava falando sobre o rugby, a gente viu um pouquinho de história e características dessa modalidade. Hoje a gente vai comparar ele um pouquinho com o futebol americano. Também falar um pouquinho de história e algumas coisas sobre a característica dessa modalidade também. Tá bom? Então, para a gente falar um pouquinho sobre iniciando o futebol americano, ele também é derivado do rugby e do futebol de campo que a gente conhece hoje em dia, tá? E teve a sua origem vinculada ao processo de escolarização dos Estados Unidos no século XIX e a partir de algumas faculdades e irmandades de estudantes universitários que eles tinham um jogo que chamava-se Balloon, que era disputado entre alguns grupos de alunos da Universidade de Princeton. E esse jogo era característico por tipo, petecar a bola entre os pés e as mãos e transpor a defesa adversária. Então passar de uma linha ou de algum lugar e chegar com essa bola pingando até o outro lado. Esse jogo não tinha muitas regras definidas e era característico por muito contato físico e agressividade dos jogos. Então não tinha uma velocidade da bola ou alguma coisa de passar a bola, só era característico por muita violência desse jogo, tá? Na Universidade de Harvard, um jogo semelhante era disputado entre os calouros, que era o pessoal que entrava na faculdade, e o pessoal que já estava lá, os veteranos, e para tipo, marcar o início do ano letivo, como se fosse uma confraternização. Esse jogo era disputado toda segunda-feira e ele ficou conhecido como Segunda-feira Sangrenta, por causa que os jogos eram muito violentos e causavam muita lesão nos alunos. Alguns outros jogos semelhantes tornaram-se populares na região de Boston e as universidades então daí se juntaram e fizeram tipo, uma organização de algumas equipes para como se fosse um campeonato ou um torneio entre eles. Em 1867 aconteceram formataram as primeiras regras por iniciativa da faculdade de Princeton. Então eles começaram com a formatação das regras do futebol americano em 1867. Esse esporte mantinha características comuns do rugby e do futebol, mas algumas modificações no decorrer do tempo foram sendo aprimoradas, tá? Principalmente a regularização do passe direcionado à frente com as mãos. Em 1906 estabeleceu-se as regras conhecidas atualmente. Então, desde 1906, as regras que são utilizadas no futebol americano de hoje foram escritas e não se teve alguma alteração foi muito pequena, mas basicamente são as mesmas. Tá? Essas mudanças ocorreram porque ocorreu uma grande pressão entre as faculdades e os patrocinadores das universidades, cujos alguns filhos jogavam nessas modalidades. Então, para reduzir o número de acidentes ou de machucados entre eles. Então, eles começaram a colocar essas regras para diminuir a agressividade do jogo. E depois disso, o futebol americano virou profissional. As regras e a instituição nessas duas modalidades têm semelhanças e diferenças entre o rugby e o futebol americano. Isso eu vou deixar para a semana que vem, não na outra, para a gente colocar uma tabelinha e a gente comparar um ao outro, para ver o que tem no rugby e qual que é a diferença ou a semelhança do futebol americano. Ok? Vou encerrar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse breve resumo do futebol americano e a gente se vê na próxima aula. Abraço!